Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pode Caminhar. Eu sou o Márcio Sâmia e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um grande amigo e sócio da Acert. Ele é perito em documentoscopia, acertei a palavra? Agora sim. Além de ser professor de prevenção de fraude. Deve ser difícil te enganar, né? Olha, na verdade, todo mundo pode ser enganado, né, Márcio? Mas são 20 anos dedicados pela Acert, pela empresa do qual eu sou sócio, a trabalhar para as empresas e para a sociedade em geral, como a gente contribuir para que os golpes e as fraudes não ocorram com tanta frequência. Que legal. Esse é o Manuel Afonso, ele é sócio da Acert, como eu já disse. Manuel, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aí o que é documentoscopia, que você é perito. Eu queria que você contasse pra gente quais são os benefícios que uma empresa pode ter quando ela contrata aí um perito nessa área e também em prevenção em fraudes. Bom, Márcio, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e com o teu público. Para mim é muito gratificante poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei e reencontrar os amigos, né? Você é uma pessoa que eu tenho muito respeito e é professor também, que eu sei disso. Então, uma pessoa que imediatamente, né, aqui no Pode Caminhar, está fazendo brilhar aqui com tantas entrevistas que você está fazendo. Muito obrigado aí pelo convite. Pô, tomara que minha mãe esteja vendo, né? Bom, a Acert, ela já existe há mais de 20 anos. Hoje nós temos 3 unidades, uma na Zona Leste, 2 no centro de São Paulo. E hoje nós contamos com 350 colaboradores, todos trabalhando para diversas organizações em como identificar fraudes em documentos. Não somente isso, a Acert trabalha com o trabalho operacional em si, mas a gente também tem alguns aplicativos, alguns softwares que contribuem de uma forma automática à identificação de fraudes em documentos, seja qual for, principalmente os de identificação, RG, CNH, enfim. A gente está evoluindo bastante nesse sentido. E é isso. A Acert está aí para contribuir, para somar, né, gente? Que legal, que legal. Um dos grandes diferenciais, pelo que eu percebi na história que eu pesquisei antes de você vir aqui, né, é que a Acert é uma empresa que valoriza muito a parte humana, o ser humano, né, como cidadão mesmo. Conta um pouquinho pra gente quais são esses diferenciais que a Acert proporciona aí para quem trabalha lá dentro. Cara, a gente deu uma repaginada na marca, né? Então a gente mudou o logo e revisitamos os nossos valores. Então a gente tem uns principais, que é o ser protagonista, estar junto, fazer acontecer. E tudo isso, nesse sentido, a gente valoriza o ser humano. Então a gente contrata profissionais, muitas vezes jovens, primeiro emprego, e a gente tem excelentes resultados e muitas boas histórias desses profissionais que iniciam a formação com a gente numa área tão desafiadora que é prevenção a fraudes em documentos para organizações e para toda a sociedade. E esses profissionais, quando formados, geralmente saem para trabalhar em nossos clientes ou outras organizações do qual precisam de profissionais já gabaritados, já aperfeiçoados naquilo que fazem. Então, a Acert, o nome a gente costuma dizer, né, acerte mais, erre menos, e faça sempre bons negócios, mas a gente só consegue evoluir quando a gente tem realmente pessoas de tão interessadas que se tornam interessantes aí para o mercado. Cara, isso é muito legal, porque eu acredito que isso é uma tendência, né? Não são todas as empresas, infelizmente, que já seguem essa linha de pensamento, mas uma coisa que eu acredito muito é que quem traz resultado para as empresas são as pessoas. E muitas vezes os empresários esquecem de valorizar as pessoas, né? E fica buscando resultados, mas se você não valoriza a pessoa que está por trás daquele resultado, ela se sente desmotivada e aí até mesmo trocando 6 por meia dúzia, ela vai para outro lugar e você acaba não prosperando no teu negócio, né? Um dos objetivos desse podcast é incentivar o pequeno empreendedor ou mesmo aquela pessoa que tem vontade de abrir um negócio a entender como é que funciona a dinâmica por dentro de uma empresa pequena ou média. No caso da sua empresa, já é uma empresa que está partindo aí para um nível maior, né? Que palavra você teria para deixar para essa pessoa com relação à importância do cuidado com os seres humanos mesmo que vão trabalhar ali com elas? Márcio, assim, o ser humano, nós somos seres semelhantes, porém individuais, né? Ou seja, é um paradoxo. Mas a gente tem que realmente aprender todos os dias a arte da comunicação, que é isso que nós estamos fazendo aqui, e dentro dessa arte da comunicação, ter a técnica.
E respeitar, né? Saber que qualquer pessoa tem algo a nos ensinar. Então, pode ser uma pessoa mais velha, ou uma pessoa mais jovem, ou de qualquer cargo dentro daquilo que a gente espera. Então, para um jovem empreendedor, o que eu digo a ele é: não se auto-sabote. Vá. E, assim, respeite o teu desejo e a tua própria opinião. É muito bom ouvir pessoas experientes, talvez naquele segmento que você deseja seguir. Ou, de repente, aquelas pessoas que também nunca fizeram, que podem te encorajar, não é? E eu penso assim, cara, às vezes o coração ele contribui muito para aquilo que você quer alçar, alcançar, não é? Então não tenha medo, se joga no teu desafio, porque assim, a gente vai ter, seja venda, seja serviço, seja o que você se provocar a fazer, você vai ter um não imediato, não é? Mas você vai ter que superar isso e entender que o não faz parte de um bom negócio. Para que você consiga realmente alcançar os seus objetivos, vai ter aí os obstáculos, e esses obstáculos serão necessários para você amadurecer, né? E aí, a partir daí que você vai acreditando naquilo que você pode entregar, e a gente sabe que pela arte da comunicação, que 80% dos resultados positivos de qualquer negócio é a habilidade de você se comunicar, e não de convencer, mas de se comunicar, se apresentar, mostrar aquilo que você sabe fazer com muita dignidade, respeito, caráter, lealdade a si mesmo e confiança. Quando você demonstra isso, eu acredito que você vai ter bons clientes, e esses bons clientes irão indicar outros bons clientes, e aí talvez o seu time de venda será tão competitivo quanto você imagina, para poder fazer outras coisas, porque você vai vender sem menos esperar. Pô, que gostoso ouvir isso, cara, porque eu acho que eu nunca te falei isso, mas o nome do nosso podcast, Pode Caminhar, é justamente um incentivo para o cara que tem vontade de abrir uma empresa ou de prosperar, e a gente fala para ele: pode caminhar, vai na fé, tenta, né? Porque dá muita angústia de ver aquela pessoa que se dedica, que trabalha fervorosamente, mas está infeliz no trabalho. Que ela tem o sonho de abrir um negócio próprio, ela tem o sonho de empreender, mas ela está ali trabalhando dia após dia, se desdobrando. Cara, se ela gastasse aquela energia para ela própria, talvez ela prosperasse fazendo aquilo que ela ama, né? Então a gente tenta falar para essa pessoa: cara, pode caminhar, se prepara, planeja, vai realizar teu sonho, né? Não é fácil empreender no Brasil, né? Não é fácil. Nós temos aqui uma política muito estranha, assim, principalmente para o pequeno empreendedor. É muito árduo, mas uma vez que o cara se joga nisso, é tão prazeroso, né, Manuel? É tão prazeroso ver conquistas após conquistas, venda após venda, você conseguir ver o teu negócio dando um passo de cada vez e prosperando, né? Sim, sem dúvida. E eu comentei com você antes da gente iniciar, né, cara, a gente falando da jornada do herói. E, cara, isso me deu um insight hoje, porque eu comecei também a olhar para a minha história, e não que eu seja talvez referência, ou possa até ser referência para muitos, mas eu também procuro sempre estar modelando pessoas de sucesso, não é? Ou também pessoas que não tiveram sucesso, onde essas pessoas erraram e por que elas desistiram, não é? O que motivou elas a desistir de um negócio que ela acreditou tanto. Mas, assim, dentro da nossa história, da minha história de vida, da minha história profissional, comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos, eu fui entregar pão e leite, cara, com o vizinho, mas isso eu entendi, era uma estratégia para tirar eu ali de líder da gangue, de subir no telhado dos vizinhos, pegar pipa, pegar fruta, enfim. E foi muito produtivo dentro dessa experiência, que foi bem interessante. Já com 14 anos eu fui trabalhar registrado. E de lá para cá, toda a minha vida profissional foi baseada no centro da cidade de São Paulo. E a Acert, as suas 2 unidades, ficam na República hoje. Então, eu gosto muito daquele lugar, apesar de estar precisando de mais cuidados na realidade que nós temos hoje, umas questões mais voltadas a drogas e saúde, né, que as pessoas precisam ser cuidadas e tratadas. Esse é um outro assunto. Mas, assim, a gente não pode deixar de estar lá, né? Ali tem parte da nossa história. E trabalhando lá desde muito, muito cedo, sempre fazendo as coisas repetidamente, ou seja, as mesmas coisas todos os dias, você se aperfeiçoa, vai ganhando promoções. Tive excelentes mentores, como ainda tenho dentro da Acert. Meu sócio, o Valdemar Valim, e hoje presidente da Acert, é um grande mentor, você o conhece. Sim. Também.
E assim, eu tenho muita gratidão ao universo por ter tido uma pessoa que pôde me ajudar a orientar e seguir um caminho diferente para hoje poder conciliar, inclusive, né, tem até o capacete aí, conciliar o meu trabalho com o meu lazer. Né? Então, isso é muito gratificante. Né? Chegar um momento que você fala, cara, sair um pouco daquela rotina de trabalhar, talvez só servir. Hoje eu sirvo e também me sirvo. Né? Então, a gente faz uma continuidade. Que e bonito a gente isso, sabe, cara. Né, que nessa possibilidade de você servir, continuar sendo dono do seu nariz, poxa, você vai trabalhar mais, é óbvio. Óbvio. Mas você está trabalhando com aquilo que você gosta. Aquilo que te motiva de verdade, né? Motiva, Aquilo que faz o seu olho brilhar, né? Isso. Então, só para não esquecer, o Valim está convidado para vir aqui também falar comigo. Vai ser um prazer conversar contigo aqui também. Mas, Manuel, você estava comentando que você começou a trabalhar muito cedo. E você trabalhou em outras empresas, trabalhou em outros ambientes também. Qual foi o seu ponto de virada? Quando que você decidiu que você queria deixar de ser empregado e virar empreendedor? Cara, volto a falar do meu mentor, né? Porque até então eu gosto de trabalhar, né? E eu trabalhei em 3 bancos na minha vida, fora outras organizações, quando eu era office boy, enfim. Mas saí do último banco e o meu sócio soube que eu saí do último banco. E ele me chamou para trabalhar com ele, para ganhar, assim, 10% do que eu ganhava no banco, cara. E eu falei, cara, eu gosto desta pessoa. E acho que realmente esses encontros, né, da vida, foi a minha sorte, né, de ter encontrado um mentor. E através daí eu pude trabalhar com ele como consultor sem registro. E diante de tantas oportunidades que tivemos juntos, e assim, uma história muito bacana que talvez quando ele vir aqui, eu quero que ele conte isso para você e para o teu público, porque é uma história muito legal que nós tivemos para ele me ajudar, mesmo tendo habilidade na comunicação, a ensinar técnicas da prevenção à fraude, vamos chamar assim, do qual eu me aperfeiçoei e dou aula disso há 20 anos. Então, eu já estou há 20 anos com ele, né? Poxa, que legal. Ao mesmo tempo com a minha esposa, estou com ele. Enfim, mas foi um empurrão dele. Ele que falou, cara, eu não quero que você vá para outro lugar. Eu quero que você se torne meu sócio. E a sociedade, o meu investimento que eu dei a ele, foi a minha capacidade. Então, não foi algo que, claro, juntos a gente tem retornos financeiros, mas ele não exigiu de mim, olha, você vai ter que investir uma parte para se tornar o meu sócio. Não é? Você era meu consultor, agora você é meu sócio. No papel e daqui em diante a gente toca junto. E durante essa jornada, cara, a gente passou por tantos altos e baixos, com várias motivações para desistir. E eu estava comentando com você antes de iniciarmos, por uma situação assim tão interessante durante a pandemia que realmente prejudicou tantas empresas e tantas pessoas. A gente foi a favor do vento, né? Então a gente começou a trabalhar bem mais e foi o momento que a gente mais contratou pessoas. Uau. E foi o momento que a gente acordou e falou, cara, com tanta oportunidade dada a nós, a gente precisa realmente reconstruir a nossa história. Então a gente fala que tem 20 anos, mas a gente fala que renascemos recentemente durante a pandemia, porque a pandemia nos ajudou bastante a dar empregos, a fazer a empresa crescer e dar outras oportunidades para as pessoas que lá estão também. Na nossa última festa, cara, a gente promoveu alguns colaboradores por mérito mesmo, e o reconhecimento foi a promoção na festa para todo mundo ver. Então foi bem legal, foi um momento bem gratificante para nós. Isso acaba replicando e as outras pessoas vendo isso também ficam com vontade de também receber essa premiação no final do próximo ano, né? Claro. Você comentou aí sobre a importância da relação com o teu sócio, né? Desde o início, 20 anos atrás aí. E é uma coisa que eu penso muito e sempre compartilho isso com os funcionários lá da Imediato também. Sobre a importância de valorizar os relacionamentos, né? As relações humanas, o meu fornecedor, o meu cliente, o meu parceiro de trabalho, o meu funcionário, o meu colega, as pessoas que estão em volta ali, eu preciso muito valorizar esses caras, fazer com que eles entendam o quanto eles são importantes para mim, porque é eles que fazem a roda girar, né? Eu gosto sempre de dizer para o cara que está começando a vida de empreendedor o quanto é importante ele ter um network de qualidade, porque network vale mais que dinheiro. Né? Você conhecer as pessoas certas que podem
ser aquele braço direito no momento que você precisa e não procurá-los somente quando você precisa, né? Mas essa pessoa se sentir valorizada no dia a dia e quando você precisar realmente essa pessoa tá ali para te ajudar é muito importante, né? Sim. Que dica você tem aí para valorizar o network para essas pessoas que estão assistindo a gente? Cara, nunca perca as oportunidades. Às vezes a gente acha que, por exemplo, eu poderia dar N motivos para não estar aqui com você. Você tem os seus compromissos na Imediato Comunicação, eu tenho meus compromissos na CERT, e aqui a gente está tendo uma oportunidade, dentro desse podcast, ou Pode Caminhar, de compartilhar. Então, summits, quaisquer eventos que você entenda que esteja relacionado à sua atividade, ou não, atividades que possam somar aquilo que você se propõe a fazer, participe. Eventos gratuitos, cara, a gente costuma dizer, eu vou porque é grátis, porque é o que eu tenho para investir, é o meu caminhar até lá. Então, isso para mim vai ser muito frutífero. Independente se tem algum investimento de menor valor ou maior valor, dentro das suas condições, faça. Fortaleça sempre o network, ou seja, quaisquer reuniões com pessoas, eventos abertos, promova, muitas vezes, encontros daquilo que você quer fazer, ou já começou a fazer, ou já faz muito bem, para as pessoas verem. Às vezes, a gratuidade daquilo que você está oferecendo naquele momento não significa que você é uma entidade filantrópica, mas significa que você está mostrando o quão valor você dá para aquilo que você realmente se dedicou a fazer. E as pessoas gostam disso, porque no meu trabalho, na minha atividade, o que a gente mais promove você trabalha a prevenção a fraudes. E o que a gente tem que trabalhar e manter relacionamentos com pessoas e empresas de confiança. Muito bom. Entendeu? Então, assim, quando você valoriza a confiança, você valoriza relacionamentos. E você jamais é esquecido. Isso, cara. Aí é tão bom falar disso com quem pensa muito parecido, né? Porque o network, as pessoas acham que pode ser meio artificial. Eu estou fazendo a relação com uma pessoa que vai ser meu fornecedor, mas é puramente por interesse. Não precisa ser, né? Uma das formas mais gostosas de fazer isso é aliar uma paixão pessoal com o teu trabalho, né? Eu faço isso constantemente com os meus hobbies pessoais. Eu gosto de fazer trilhas, caminhadas, subir montanha, e eu busco grupos que fazem esse tipo de coisa. E, cara, inevitavelmente você gera um network de qualidade que busca os mesmos interesses. Isso acaba virando negócio um dia até, né? Falando sobre paixões pessoais, eu tô vendo aqui um capacete lindo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente por que você trouxe esse capacete aí e o que é que você faz aí nos seus momentos de lazer. Pois é, Márcio. Então, aqui o capacete, você vê, tem até o nome dos meus filhos. A minha esposa eu carrego na aliança, mas eu mandei ela reformar porque ficou apertada. Não sei por quê. Mas, enfim, ela tem um capacete igualzinho o meu. Então, a gente carrega aqui as nossas maiores bênçãos aqui no nosso capacete. Bom, o motociclismo, para mim, é uma paixão, né? Desde jovem, né? Eu ainda sou um homem jovem, vamos dizer assim. Mas desde os 16 anos eu tenho moto, né? Já não poderia, só a partir dos 18, mas na minha época a gente ainda tinha um pouco mais de entendimento sobre algumas coisas. Você não fraudou nenhum documento, não, né? Não, jamais. Jamais. Mesmo ainda estando talvez ali fora da lei, as fiscalizações eram mais flexíveis, mas as pessoas entendiam que mesmo ainda eu com 16 anos, não podendo ter moto, eu procurava andar dentro da lei, dentro do possível. Mas a paixão é essa. Então, depois que vieram os filhos, nós casamos, vieram os filhos, eu decidi não ter mais motos, porque a responsabilidade aumenta, a gente fica muito preocupado, o trânsito mudou, e aí eles cresceram um pouquinho, e eu falei, cara, eu não posso prorrogar mais aquilo que eu gosto de fazer. E aí eu comecei, comprei uma scooter, depois da scooter comprei outra moto, depois vendi, comprei, agora eu estou com 2 motos muito grandes, 2 motos customs, são motos para estrada, apesar de uma delas servir aqui urbanamente. E aí você se enche de acessórios e a grande motivação foi andar com a esposa para todo quanto é lugar, enquanto estamos aqui em vida, não é? E talvez no outro plano também possamos continuar juntos. Mas associar o lazer com o trabalho é um grande ganho, porque você vai realmente energizado.
Poxa, se eu só trabalho, quando que eu vou ter o tempo para o meu lazer? Né? Você acabou de dizer, você tem as suas paixões, né, na própria caminhada que você faz, e tantos que eu já sei que você fez no caminho de Santiago de Compostela, e mesmo não tendo ido ainda, ter tido a oportunidade de ir com você, espero um dia ter, a gente vai fazer um planejamento para isso. Um outro momento que você passou recentemente na montanha do Aconcagua, na Aconcagua, para mim também foi um exemplo, cara, de se superar, de se desafiar. E a moto é isso, cara. A moto, ela faz com que eu tenha que prestar atenção a todo momento nesta condução. Né? A cada segundo. E isso talvez me ajude um pouco a tirar os pensamentos de tantas outras preocupações. Então, aquilo que me alivia dentro do meu hobby, mesmo sendo um hobby, talvez, como o seu mesmo, a gente ao sair de casa corre risco. Não é? Ou até mesmo dentro de casa, a gente não sabe. E talvez o destino de todos já seja predestinado, não é? Mas associar isso, o hobby de sair com a moto, e quando chegar no destino do meu trabalho, e eu faço viagens longas para honrar o meu trabalho, cara, é uma satisfação imensa. Eu chego em casa em paz, um homem feliz, não brigo com a esposa, não brigo com as crianças. E é isso. É muito legal você falar isso, porque eu imagino que eu não ando de moto, né? Mas eu imagino que uma viagem de moto, por exemplo, te faz obrigatoriamente viver aquele momento presente, né? Você tem que estar atento o tempo todo naquele momento presente, como foi comigo quando eu subi a montanha. Eu tinha que estar atento a cada passo que eu dava, porque um deslize ali faria eu cair de uma altitude muito perigosa. E você, mesma coisa, você está na estrada, você deve estar andando ali a 100, 110 por hora, velocidade da estrada, qualquer deslize pode realmente colocar em risco, né? Isso deve fazer com que você realmente fique centrado no que é realmente mais importante, no caso, a tua família, e por isso chegar com segurança no teu destino. O mesmo quando você chega, né, o seu corpo, o seu cérebro já fica habituado a se concentrar no momento presente. E aí fica mais fácil você trabalhar, fica mais fácil você se dedicar às suas atividades. Imagino que deve ter um pouquinho disso. Para mim, as caminhadas fazem isso. É isso que eu trago com o meu hobby, a minha paixão pessoal, que são essas caminhadas de longa distância, fazem com que eu me centre, eu preste atenção naquele momento presente. E quando eu chego em casa, como você falou, eu também me sinto mais presente, mais próximo do que eu deveria realmente estar. Muito legal isso, né? Sim, sem dúvida. É aquilo que eu disse, né? A gente passa por alguns desafios na estrada. Chuva, vento, sol, quaisquer tipos de acidentes. Né? Só eu sei o que eu passo dentro do capacete. Quando eu viajo solo. Quando eu estou com a minha esposa, óbvio, a responsabilidade redobra. Não porque quando eu esteja sozinho eu deva ser um irresponsável. Mas é óbvio que sozinho você está ali centrado, não está preocupado com uma garupa que está com você. Mas em viagens a passeio é muito prazeroso estar com a minha esposa, ou até mesmo com meus filhos ou com amigos. Isso é muito gostoso poder rodar junto. E um vai cuidando do outro sempre. Mas assim, a gente passa por alguns desafios e você fala, e se? Então assim, por qual caminho eu devo seguir? Que legal. Né? Então assim, há legislação para você seguir, há legislação para você também no seu trabalho. Sim. Você sabe dos seus limites. Às vezes, sair um pouco do limite é mais prazeroso, talvez a velocidade. Nós temos ali as velocidades da estrada. Aí você ultrapassa um pouquinho, está abusando, porque talvez a moto tenha um motor potente para isso. E no trabalho? Será que vale a pena a gente ir além um pouquinho ou fazer só aquele arroz, feijão dentro do que está suficiente para nós, na minha zona de conforto? Isso está me pagando as contas, mas você não para de trabalhar. E outra, né, cara? Como é que você está planejando o seu legado? Não é? Porque assim, você vai querer fazer o que você faz muito bem a vida toda. Eu ouvi uma frase uma vez que falou, um dia você vai ser só uma foto na estante de alguém, e talvez nem isso, né? Então, cuide do momento presente para que você realmente deixe um legado, deixe uma lembrança que seja importante. Manuel, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Muita gente tem medo do empreendedorismo, de começar uma empresa nova, porque ouve todo mundo falar que não vai ter tempo para mais nada, que você vai trabalhar freneticamente. Não deixa de ser uma verdade, né? A gente trabalha muito mesmo, trabalha mais. Mas será que não dá tempo de fazer algumas coisas para a sociedade? Eu sei que você participa, ou participou, por um bom tempo do Doutores Cidadãos, um grupo muito bacana que fazia visitas em hospitais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como você consegue conciliar isso com a sua agenda, que é tão corrida. Cara, isso foi um momento bem interessante para nós.
eu digo para nós, eu e minha família, a gente passou por alguns momentos delicados de saúde na família, né? Meu sogro sucumbiu a uma doença muito grave e antes mesmo um pouquinho disso, eu já havia demonstrado interesse em poder contribuir um pouco mais do meu tempo, que já era difícil de administrá-lo, devido às viagens a trabalho. Eu viajei o país por mais de 30 vezes, cara. Não só em capitais, mas cidades do interior. Então, sou um cara privilegiado pelo meu trabalho em viajar todo o país. Mas ali eu estava num momento também que eu falei, cara, eu preciso encontrar algo que eu sinto que eu possa contribuir mais. E eu procurei o voluntariado e encontrei o Canto Cidadão, que é uma ONG, recomendo a todos também, entre aí no site, cantocidadal.org.br. O diretor fundador, o Felipe Mello, um grande amigo, faz tempo que eu não o vejo, mas ele é um cara que é uma referência. É uma referência para resgatar a cidadania, né? Então, eu uso muitos jargões pessoais dele na minha vida, nas minhas atividades, e tudo aquilo que eu aprendi no Canto Cidadão também. E lá, tive a oportunidade de fazer várias horas de palhaçaria hospitalar, me formei em besteirologia hospitalar, digamos assim. Então, se um dia aparecer um miolo mole na sua frente, procure um doutor cidadão ou um palhaço hospitalar, não é mesmo? E ali foram 6 anos dedicados a isso. Eu pedi afastamento por justamente não conseguir honrar a minha agenda com eles, devido às minhas atividades profissionais e outras atividades também que eu comecei a fazer. Estudar, enfim. Sim. E aí eu tive que pedir afastamento, mas eu recomendo a todos, cara. Porque eu sempre me fiz essa pergunta: quanto tempo do meu tempo eu tenho dedicado ao tempo do outro? Olha que legal. E aí eu pergunto, né, até para você também, Márcio, quanto tempo do teu tempo você tem dedicado a você e ao tempo do outro? Porque se você não for um bom administrador do teu tempo, não adianta procurar o voluntariado para você ir lá fazer uma fotinha de palhaço no hospital. Tanto que é proibido a gente fazer isso. A gente tirava foto com pacientes, com acompanhantes, com os celulares deles, e eles publicavam onde eles quisessem. A gente não fazia isso porque a gente não está lá para expor ninguém. A gente está dedicando parte do nosso tempo ao tempo do outro. Então, o outro sempre vai ser o protagonista. Que interessante. Né? Que então, interessante, e era a que cada bacana. 15 dias, era sagrado. A gente dedicava 3 horas do nosso tempo ao voluntariado. Como é importante a gente perceber, mais uma vez, né, a importância da valorização das relações humanas, né? Mesmo nesse caso com quem a gente não conhece. Foram tantos aprendizados, cara. Imagino. Você vê, assim, a gente está toda hora aprendendo. Isso que é o gostoso da vida. Se permita a estar toda hora aprendendo. E Que aí legal. você evolui. Cara, eu quero fazer uma última pergunta. O nosso tempo está passando muito rápido Que aqui, bom. porque esse papo tá uma delícia. Tá mesmo. Eu queria perguntar, na visão do Manuel, o que significa sucesso? Cara, sucesso, acho que é um resumo de tudo que nós já falamos, né, Márcio, aqui. Sucesso é isso, é você acreditar em si, no seu potencial, saber ouvir as críticas para você aprender, e de repente você está precisando reaprender, se auto-reavaliar, e realmente acreditar naquela crítica que, não que você entenda que ela vai te jogar para baixo, mas que ela vai te dar um empurrão para frente. E o sucesso é isso, cara, você fazer com muita paixão, dedicação, aquilo que você se propõe a fazer. Isso envolve a administração de tempo. Não perca tempo fazendo aquilo que você não gosta de fazer. Foi contratado numa empresa e só porque você foi atrás de um salário, não vá. Você não vai entregar aquilo que você tem para entregar. Recurso mais precioso, né? Exatamente. Então, cara, vá fazer aquilo. Quando eu fui para a Acert, cara, como eu disse, eu saí do banco ganhando um ótimo salário. E tudo bem, fui trabalhar na Acert ganhando bem menos do que eu ganhava. Mas eu fui porque eu quis, porque eu vi a alegria. Tinha um propósito ali. Tinha né? propósito. Que E legal. ali estou até hoje, né, cara? Então, assim, tudo que eu posso dizer a você que eu conquistei na minha vida foi a Acert que me deu, obviamente, com o meu trabalho. E com a Acert, eu digo, todos os colaboradores, então a gente tem que estar nessa devolutiva. A gente também tem que entregar, né, e saber administrar bem o tempo. Por isso que a gente tem que valorizar sempre as pessoas. As Que pessoas legal. sempre serão o resultado principal do seu sucesso, seja individual, seja em grupo. E o sucesso é isso, é um conjunto de situações da sua vida. Mas sempre faça com muito amor
e vontade aquilo que você pretende fazer. Caramba, que legal, Manuel. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no Pode Caminhar. Estou muito feliz mesmo, porque um dos grandes objetivos é trazer sempre pessoas que a gente admira, pessoas que a gente se espelha na vida profissional, e você é uma dessas pessoas. Eu quero realmente te agradecer, e você tem aí alguns segundos para as suas considerações finais e as suas palavras. Obrigado, Márcio, eu que agradeço. Desejo a você uma jornada extraordinária no Pode Caminhar, e nas suas atividades também pessoais e também na Imediato Comunicação. E também desejo a todos aqui que seguem aqui o Pode Caminhar, cara, aproveitem todos os convidados. O Márcio é uma pessoa que só tem a contribuir para todos nós. E agradeço de verdade a oportunidade, e qualquer problema com relação a fraudes documentais, podem me procurar, www.acerteonline.com.br. Deixa aí um resultado para o pessoal. Fala aí tuas redes também, se você quiser. Minhas redes, tem lá Acerte Online no Instagram, tem a minha pessoal, que é Mototerapia VM. VM pode ser viagem de moto, viagem na maionese, ou viagem pelo mundo, não é? Mas também pode ser Vanilla Emanuel, que é o Instagram que nós criamos só para colocar ali as nossas histórias e viagens de moto. O Facebook está lá como Neto Ma. Enfim, e o meu Instagram também está como Neto Ma. É isso aí. É isso aí, Márcio. Legal. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Até a próxima. Vai na fé. Pode caminhar.